Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo para o estudo de hoje, 30 de julho de 2020, quinta-feira. E antes de seguirmos para o tema do estudo, o poder transformador do Espírito Santo, vamos orar. Agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz através dos conceitos para o estudo de hoje. Em Cristo, agradecidos, oramos. Amém. Muito bem, o poder transformador do Espírito Santo é o tema do estudo de hoje da lição da Escola Sabatina, que nos leva a observar a capacidade que o Espírito Santo tem de transformar pessoas das mais diversas classes sociais, profissões, condições financeiras, sexo, colocação social, instrução acadêmica, para seguir a vontade de Deus de uma forma plena, realizada, feliz. Isso não quer dizer que não haja luta, prova e dificuldades. Uma coisa não exclui a outra, mas é importante meditarmos nos exemplos que estão no livro de Atos, obviamente, e que estamos estudando esta semana. O livro de Atos exemplifica a vitória do Evangelho sobre preconceitos culturais, transformando hábitos duradouros. Sim, o Espírito Santo consegue transformar aqueles hábitos antigos que existem em nós, que são negativos, que nos afastam do estudo da Bíblia, da comunhão na casa de Deus e por aí vai, e ainda aqueles hábitos que estão enraizados em pessoas que não são cristãs, não são tementes a Deus e são transformadas à luz da palavra a se tornarem servos voluntários e gratos ao Senhor Deus. Muito bem, o texto da lição segue dizendo: o Espírito Santo encontra pessoas onde elas estão, mas ele não as deixa ali. Em sua presença, elas são transformadas. Você conhece alguém que precisa ser transformado? Então você precisa convocar, pedir ajuda, o auxílio e a direção do Espírito Santo, porque ele é mestre em transformar pessoas que precisam ser transformadas. Isso não está focado apenas naquele que não é crente, não é cristão, para se tornar um cristão. Há um monte de cristãos, como eu e você, que precisamos ser transformados diariamente. Somente o Espírito Santo pode executar essa obra maravilhosa de transformação. As passagens bíblicas de hoje estão em Atos 16, 11 a 15, e 23 e 24, também no capítulo 17, como também no capítulo 18. Eu vou me ater à leitura de dois textos desses, começando pelo capítulo 16, mas eu queria fazer um resumo dos 4 textos que falam o seguinte. O primeiro é a conversão e o batismo de Lídia. O segundo, a conversão do carcereiro após o terremoto, óbvio, onde Paulo e Silas estavam presos. O terceiro, a conversão de Dionísio, que era um aeropagita, ou seja, ele era um conselheiro do Areópago ateniense, uma autoridade jurídica, podemos dizer assim, não é? E por último, a conversão de Crispo, que era o chefe da sinagoga lá na cidade onde ele habitava. A leitura do texto em Atos 16, a partir do verso 11, diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Lembre-se que a gente está falando que Paulo teve uma visão dada pelo Espírito Santo e ele cancela o serviço em Troade, depois de já ter sido impedido de ficar em 2 cidades antes disso, e ele segue para Macedônia, uma porta de entrada no continente europeu. E o texto vai seguindo: nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Esse aqui é um indicativo, segundo o comentário bíblico, de que nessa cidade não havia realmente uma sinagoga, porque para formar uma sinagoga precisavam da presença de 10 homens. Então, a presença da religião judaica ali era muito pequena. O verso segue: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração
para atender às coisas que Paulo dizia. E o último verso diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, não é? O comentário bíblico a respeito desse verso, esse verso é um verso curioso, o verso 14 especialmente diz assim: Lídia era comerciante que se tornou a primeira cristã em Filipos. Ela era temente a Deus, ou seja, uma gentia que no sábado fora atraída à adoração ao único Deus verdadeiro. Há de se fazer aqui uma correção do texto da lição, que diz que Lídia era judia, mas o comentário bíblico mais esclarecedor, ele nos diz que ela era uma mulher gentia, inclusive a sua abordagem para convidar os judeus a ficarem na sua casa, que foi o motivo de tal constrangimento, não é isso? A lição ela diz o seguinte: o Espírito Santo pode alcançar todas as classes da sociedade. Seu poder transformador atinge homens e mulheres, ricos e pobres, instruídos, incultos, enfim, todas as pessoas. Nós não precisamos nos preocupar. Nós precisamos apenas trabalhar como semeadores, em parceria com o Consolador, que em grego significa Paracletos, aquele que vai ao lado de. E se você quer o Espírito Santo ao seu lado, ele está disposto a fazer uma parceria com você para atrair almas a Jesus Cristo. Os Areopagitas atenienses faziam parte do conselho de juízes que julgavam casos no tribunal. Sim, esse é o terceiro texto que nós lemos aqui hoje, está em Atos 17, do verso 33 em diante, não é isso? A essa altura, Atos 17, verso 33 e 34, a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, diz o texto bíblico, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. O texto ele vem explicando a respeito disso. O comentário bíblico diz o seguinte: entre eles estava pelo menos um membro do conselho, Dionísio. A ressurreição foi um ponto de discórdia para os ouvintes e a partida de Paulo foi antecipada. Sim, nesse momento que ele trabalha em Atenas. Contudo, alguns conversos foram ganhos por meio do discurso. E aí cita o caso de Dionísio, um homem extremamente culto, preparado para ser um conselheiro dos juízes que trabalhavam no Areópago de Atenas. O Espírito Santo está nos mostrando na lição de hoje que ele não está restrito a qualquer tipo de classe social ou preparo individual de qualquer ser humano para uma profissão especial superior aqui na Terra. Ao contrário, o Espírito Santo ele está preparado para trabalhar com qualquer pessoa. A lição ela diz o seguinte, olha: pelo poder do Espírito Santo, o ministério do apóstolo Paulo alcançou até o mais alto escalão da sociedade. E aí vem citando Crispo, o chefe da sinagoga judaica. Ele era um líder religioso imerso no pensamento judaico do Antigo Testamento. E o Espírito Santo entrou em seu coração e mudou a sua vida, não é? Aí quando a gente vê o comentário a respeito de Crispo, ele é muito curto, mas muito objetivo. Ele batizou Crispo. O comentário diz que Crispo era de Calcedônia, líder da sinagoga na cidade de Corinto. E ele e a sua família foram batizados por Paulo nesta ocasião. Veja, aqui você tem um líder judeu da religião judaica migrando para o cristianismo. Muitos judeus foram batizados. Como nós lemos no início da lição dessa semana, milhares no único dia. Dezenas de milhares em poucos dias, semanas. E o cristianismo, a igreja fundada pelo próprio Jesus Cristo, foi crescendo a passos largos, numa velocidade extraordinária, resultado do trabalho sobrenatural do Espírito Santo na mente dessas pessoas. Eu quero ler para você aqui um comentário que eu entendo que é bastante importante e ele pode nos ajudar a amadurecer um pouco mais esse tema. Diz assim, olha: não podemos nem devemos fazer suposições
sobre quem pode ou não ser alcançado. Desafio para mim e para você. Nossa obra é testemunhar a todos os que entrarem em nosso caminho. Se aproximou da gente, nós temos que testemunhar. Seja lá quem for. Trabalho, vizinhança, casa, família, igreja mesmo, faculdade, escola, curso de idiomas. Onde você estiver, o Espírito Santo vai te chamar para uma parceria, te convidar para falar do amor de Jesus por tais e tais pessoas. Não se preocupe com mais nada, esteja em comunhão com o Espírito Santo, lendo a Bíblia, estudando a sua palavra, cantando louvores a Deus, orando nas suas horas programadas de oração, ou em outras, se você preferir. E isso será combustível suficiente para o Espírito Santo ver em você um parceiro ideal para atrair pessoas para Jesus Cristo. Sim, não há época melhor para falarmos do proselitismo, ou seja, da pregação do Evangelho, do que no momento em que o mundo vive crise sem medida e sem perspectiva de solução. Jesus Cristo pode aproveitar esta oportunidade e entrar no coração aflito e levar paz. O que você acha da proposta? Nossa obra é testemunhar a todos que entrarem em nosso caminho. O Senhor fará o restante. O que você acha dessa proposta? Você vai testemunhar de Jesus Cristo. O que é testemunhar? É dizer para as pessoas o que Jesus fez e faz por você. Ponto final. Você não precisa treinar o testemunho. Você pode ser bastante natural e dizer como você conheceu a Jesus, ou seja, a palavra. Como você estudou a palavra, como você foi batizado, o que aconteceu com você e a sua família. Lutas, dificuldades, divergências, união. O que aconteceu? O que acontece ainda? Sim, esse é um testemunho verdadeiro, porque é o seu testemunho, genuíno, porque é o seu testemunho, original, porque é o seu testemunho. Você não estará contando para ninguém história de pessoas que você não conhece ou que você ouviu falar em algum momento, em algum ponto da sua carreira cristã, religiosa. Você vai falar de você e de Jesus Cristo. Isso é testemunhar. E olha, isso é poderoso, porque as pessoas vão perceber o quanto Deus verdadeiramente agiu na sua vida e pode e vai agir na vida delas também. Muito bem, vou caminhando para o fim do estudo de hoje. E o estudo de hoje, como você pode ver, é rico em textos e em respostas. Não é isso? A história de Paulo e Silas no cárcere é um exemplo para nós. Está em Atos, no capítulo 16, do verso 23 a 34. Eles são encarcerados de forma injusta, são açoitados, são cidadãos romanos. E à meia-noite eles começam a cantar e louvar a Deus, mesmo com o corpo ferido dos açoites. E Deus considera que esse louvor é uma oferta tão gratificante que ele envia um terremoto. Todas as portas da prisão abrem e todas as cadeias se partem. Não só Paulo e Silas, mas todos os presos poderiam fugir se quisessem. O carcereiro desperta e ele percebe que aquilo que ele deveria preservar, acordado durante toda a noite, está sem a proteção devida. Ele intenta, segundo o texto bíblico, tirar a própria vida, porque ele sabe, ele conhece as suas autoridades, ele sabe que a vida dele estava por um fio. Se qualquer um daqueles homens tivesse fugido, esse carcereiro teria sido morto pelos seus chefes, pelas autoridades do Império Romano. Paulo grita e diz: não faça isso, porque estamos todos aqui. E aí, fora do texto de hoje, o texto bíblico, ele segue dizendo que Paulo não aceita ser libertado de forma casual, vamos assim considerar. Ele espera que o dia amanheça e que as autoridades venham desculpar-se com ele e liberá-lo. É ali que Paulo foi aconselhado a sair da cidade. Deus esteve com ele todo o tempo. Eu e você não queremos ser açoitados, nem ser presos, algemados em nenhuma delegacia ou penitenciária. Paulo e Silas, quando saíram para o trabalho, também não tinham essa perspectiva, mas deixaram para nós o exemplo de que no maior momento de prova e crise, de sua boca saiu louvor a Deus. Vou encerrando o estudo de hoje, deixando você com esse pensamento. Espero te encontrar aqui amanhã, sexta-feira,
para encerrarmos essa semana de estudo a respeito das ações miraculosas do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.